Territórios secretos, fenômenos inexplicáveis, mistérios que desafiam a lógica humana. No coração do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, existe um lugar que oficialmente não existiu por mais de meio século. Um perímetro vigiado por sensores de movimento, patrulhas armadas e com o espaço aéreo mais restrito do planeta. Seu nome se tornou sinônimo de segredo, conspiração e, acima de tudo, alienígenas. Área 51. Para alguns, é aqui que o governo esconde naves espaciais acidentadas e corpos de extraterrestres. Para outros, é apenas uma base militar. Mas a verdade, como sempre, é muito mais complexa e fascinante. O que realmente acontece por trás das cercas eletrificadas de Groom Lake? Hoje, no Arquivo Proibido, vamos desclassificar os segredos da Área 51. Vamos separar os fatos da ficção e revelar a história real do lugar mais secreto do mundo. Uma história que envolve espiões, aeronaves revolucionárias e o nascimento do mito OVNI moderno. Para entender a Área 51, precisamos voltar aos anos 50, ao auge da Guerra Fria. A CIA precisava de uma maneira de espionar a União Soviética sem ser detectada. A solução foi um avião revolucionário capaz de voar a mais de 70 mil pés de altitude, muito acima de qualquer caça ou míssil da época. O nome do projeto, Lockheed U-2. O U-2 era a arma de espionagem mais valiosa da América. Sua existência precisava ser um segredo absoluto. Para testá-lo, a CIA precisava de um lugar remoto, longe de olhos curiosos. Em 1955, eles escolheram um leito de lago seco, no deserto de Nevada, conhecido em mapas antigos da Comissão de Energia Atômica como Área 51. O nome oficial era Paradise Ranch, uma tentativa irônica de atrair funcionários para o local inóspito. Aqui começa a conexão com os OVNIs. Nos anos 50, aviões comerciais voavam a cerca de 20 mil pés. De repente, pilotos e civis começaram a relatar luzes estranhas e objetos prateados voando a altitudes impossíveis, muito mais altas e rápidas. Eles estavam vendo os testes do U-2. A Força Aérea sabia disso, mas não podia admitir a existência de um avião espião secreto. A explicação oficial eram fenômenos climáticos ou cristais de gelo. A falta de uma explicação lógica abriu a porta para a especulação extraterrestre. O sigilo na Área 51 se aprofundou com o sucessor do U-2, o A-12 Oxcart, um avião de titânio que podia voar a mais de 3.500 km por hora na borda do espaço. Ele era a base para o famoso SR-70 e um Blackbird. O A-12, com seu design futurista e desempenho inacreditável, foi responsável por uma nova onda de avistamentos de OVNIs nos anos 60. A verdade era tão fantástica que a ficção parecia mais plausível. Nos anos 70 e 80, a Área 51 se tornou o centro de uma nova revolução militar. A tecnologia Stealth, projetada para tornar aeronaves invisíveis ao radar. O primeiro protótipo, codinome Have Blue, parecia algo de outro mundo. Com suas formas angulares e pintura preta, ele foi projetado para não ter uma única superfície curva. Os testes eram feitos exclusivamente à noite. Imagine um fazendeiro no meio do deserto vendo essa forma triangular e silenciosa passando sobre sua cabeça. Isso explica a onda de avistamentos de OVNIs triangulares que varreu o sudoeste americano na época. O projeto Have Blue evoluiu para o F-117 Nighthawk, o famoso caça stealth. Por quase uma década, sua existência foi um segredo absoluto, conhecido apenas por quem trabalhava no projeto dentro da Área 51.
Quando o Pentágono finalmente revelou o F-117 ao público, em 1988, muitos ufólogos conectaram os pontos. O OVNI triangular era, na verdade, a mais nova arma secreta da Força Aérea. Além de construir suas próprias aeronaves, a Área 51 também era usada para estudar a tecnologia do inimigo. Caças soviéticos, como os MiGs, obtidos secretamente, eram desmontados, analisados e pilotados em combates simulados contra aviões americanos. Era um zoológico secreto de tecnologia militar. Até aqui temos fatos comprovados e desclassificados, mas em 1989, um homem transformou a Área 51 de uma base secreta em uma lenda intergaláctica. Seu nome, Bob Lazar. Em uma entrevista a uma TV de Las Vegas, Lazar afirmou ser um físico que trabalhou em uma instalação ainda mais secreta, chamada S4, a poucos quilômetros da Área 51. Sua missão, segundo ele, era fazer engenharia reversa em tecnologia de naves espaciais alienígenas que estavam em posse do governo dos EUA. Lazar descreveu 9 modelos diferentes de discos voadores. Ele detalhou seu sistema de propulsão, que seria movido por um reator de antimatéria alimentado por um elemento estável superpesado, o elemento 115. Suas descrições eram técnicas, precisas e, para muitos, convincentes. Ele deu ao mundo o roteiro completo da conspiração da Área 51. A história de Lazar é o epicentro do debate. Investigadores jornalísticos nunca conseguiram comprovar suas credenciais acadêmicas no MIT ou Caltech, nem seus registros de emprego. O governo, obviamente, nega tudo. No entanto, Lazar nunca mudou sua história em mais de 30 anos e passou em testes de polígrafo. Para milhões de pessoas, ele é o homem que arriscou tudo para contar a verdade. Para os céticos, ele é um charlatão talentoso. A verdade sobre Bob Lazar permanece tão elusiva quanto os segredos da própria base. Impulsionada pela história de Lazar, a pressão pública sobre o governo aumentou. Por décadas, a resposta oficial era o silêncio. A existência da base não era nem confirmada nem negada. A grande virada veio em 2013. Através de um pedido baseado na Lei de Liberdade de Informação, FOIA, a CIA foi forçada a desclassificar documentos que, pela primeira vez na história, reconheciam oficialmente a existência da Área 51. O relatório confirmava seu propósito como local de testes para os programas U-2 e OxCart, exatamente como os historiadores já haviam deduzido. No entanto, o documento não fazia qualquer menção a OVNIs ou engenharia reversa. A Área 51 se cimentou na cultura pop. De Independence Day a Arquivo X, ela se tornou o cenário padrão para qualquer história de segredos governamentais e alienígenas. Em 2019, o fenômeno atingiu o ápice com o evento viral Storm Area 51, onde milhões de pessoas online se inscreveram para invadir a base. Embora tenha sido uma piada, demonstrou o poder duradouro do mito. O que se esconde lá hoje? Nós estamos em 2025. A base está maior e mais ativa do que nunca, visível em imagens de satélite. Analistas militares especulam que ela agora abriga o desenvolvimento de drones hipersônicos, caças de sexta geração e novas tecnologias de armas de energia. O sigilo que antes protegia o U-2 e o F-117, hoje protege a próxima geração de tecnologia secreta. No final, a Área 51 é um lugar de duas verdades: a verdade factual, uma instalação militar vital, onde o futuro da guerra é desenvolvido em segredo para proteger a segurança nacional. E a verdade mitológica, o epicentro da maior conspiração de nosso tempo,
um lugar que guarda a resposta para a pergunta: estamos sozinhos no universo? A ironia é que o sigilo absoluto necessário para a primeira verdade sempre irá alimentar a segunda. Enquanto houver cercas, guardas e segredos no deserto de Nevada, a humanidade continuará olhando para aquele pedaço de terra e se perguntando: o que mais eles não estão nos contando? A verdade, como dizem, pode estar lá fora, mas os segredos, com certeza, estão bem guardados aqui na Terra. Qual é a sua opinião? A Área 51 esconde apenas aviões secretos ou algo a mais? Deixe sua teoria nos comentários. Se este arquivo te intrigou, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossa próxima investigação. Eu sou Arthur Montenegro e este foi o Arquivo Proibido.